Meus consagrados, minhas nobres, meus nobres, sejam bem-vindos de volta. Quem está chegando agora, seja bem-vindo. Eu sou Luiz Santana, desenvolvedor, um pouco de arquiteto, um pouco de DevOps. A gente está nessa jornada Cloud Native, então, antes de a gente começar, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário, já compartilha esse vídeo com quem mais quer aprender. E nos vídeos anteriores, a gente estava falando ali da modelagem no Entity Framework. Talvez eu tenha pulado um step que é para falar do conceito do Entity Framework. Eu vou falar rapidamente aqui no começo desse vídeo e a gente continua desenvolvendo a nossa aplicação. A gente falou, né, que o banco SGBD, ele geralmente não. O banco SQL, ele organiza os dados em tabelas, linhas, colunas, e aí a gente tem índices, tem relacionamentos, tem inúmeras funcionalidades ali dentro, para que a gente possa fazer a leitura desses dados cada vez mais rápida ali, lógico, por isso a gente tem que estruturar bem essa modelagem de dados para que as coisas funcionem bem. Mas quando a gente vem para o código, vou até aqui abrir já, quando a gente vem para o código, a gente tem o quê? Classes, atributos, construtores, que não são exatamente o que a gente tem no banco. Então, nós temos essa camada intermediária de tradução bidirecional. Então, eu pego classes e gero tabelas, e pego tabelas e gero objetos no meu programa, certo? A gente pode fazer isso de maneira manual, então a gente consegue implementar essa tradução manualmente. Se eu não me engano, no .NET é o ADONET, eu acho que faz isso. Tá, ADONET. Vou ver aqui. É um conjunto de programas framework, ok. Avançar de componentes para a criação de aplicativos distribuídos com compartilhamento de dados. Tá, acesso dados relacionais, XML aplicativos. Eu acho que é alguma coisa disso aqui, tá? Só que o que acontece? A gente precisa Macorate. Macorate é histórico. Macorate é relíquia. Só que o que acontece? A gente tem uma questão ali manual de fazer. Então, se eu quero consultar a tabela pessoas, eu preciso fazer uma coisa que chama Prepared Statement, que é eu gero a minha consulta com os parâmetros. Eu não vou fazer isso agora, porque neste momento não faz sentido, né? A gente não está indo tão baixo nível assim. Mas a gente gera uma consulta SQL, escreve ela aqui na mão. Cadê o order? Escreve ela aqui na mão na classe de consulta. Aí a gente faz a questão do processamento de parâmetros ali, temos que tratar o SQL injection, temos que tratar um monte de coisa. Faz o tratamento desses atributos, envia a consulta para o banco. O banco vai retornar o resultado, a gente pega esses resultados em formato de linha e faz a leitura da linha e vai criando o objeto e atribuindo os valores, convertendo data, convertendo inteiro, convertendo string e tudo mais, tá? A gente faz isso, implementa isso à mão. Isso hoje, assim, a não ser que você queira uma performance extrema, um nível muito extremo, mesmo que você precise de um nível muito extremo de performance, você faz isso à mão. Mas hoje a gente tem inúmeras ferramentas que fazem isso muito bem. E a gente tem vários tipos de aí, na verdade, a gente vem com os ORMs, tá? C# ORMs, que são objetos, que é justamente isso. Eles vão trazer essa implementação. Deixa eu ver aqui, tem poucos, na verdade. Eles vão trazer uma abstração dessa manipulação da base, tá? Então, você não precisa escrever consultas, dependendo do caso, você não precisa fazer um mapeamento automático, nem nada. Que foi o que a gente fez aqui com o Entity Framework. Então, a gente gerou essa classe, que representa, no primeiro momento, a entidade no banco. Aí nós fomos lá no contexto, nós geramos os arquivos de configuração de mapeamento daquela classe para a tabela do banco. E aqui no Entity Framework, ele é lindo, sensacional, mas a gente precisa aprender a utilizá-lo. Ele já tem algumas, eu esqueci o nome agora, convenções. Eu já falo dessas convenções. Mas então os ORMs eles servem para isso.
vou mapear a nossa tabela para uma classe no C Sharp. E isso vai funcionar para o Python, isso vai funcionar para o Node, isso vai funcionar para o Java, isso vai funcionar para tudo. Da mesma maneira, o conceito é o mesmo. A implementação que muda. E aí, para o .NET, a gente tem o Entity Framework, que é padrão, nativo, é da casa, né? A gente tem o Dapper, que ele é um micro ORM, já vou explicar o que que é isso, e tem o NHibernate também, que é similar ao Entity Framework. O Dapper, por que que ele é um micro ORM? Porque no Dapper a gente não faz uma... A gente não tem essa questão de DB context, a gente pode até ter, mas não tem necessariamente um DB context, não tem necessariamente toda uma configuração, mapeamento de modelo. Mapeamento de modelo também tem, mas é mais simples. A gente tem toda uma questão mais manual, porém, a tratativa de abrir a conexão com o banco, ele cuida legal. A autoconversão dos atributos, ele também cuida. Então, por exemplo, quando a gente pega a base ali, o Adonet, a gente precisa, essa coluna é o tipo string, então vai ser um string. Veio um date, vai para um date time. Veio um array, vai... Então, a gente tem essa tratativa. Nele, não. Nele, ele faz uma... vou chamar também de convenção, né? Então, se eu tenho uma coluna que chama logrador e vê uma coluna que chama logradouro, ele já, de maneira implícita, vai tentar traduzir esses dados para as classes no objeto, tá? Para as classes no objeto, não, para os atributos no objeto. E aí, só que você precisa instanciar ele de maneira manual, você precisa criar ali. Talvez a gente use ele aqui, mas no futuro ali para fazer alguma consulta diferenciada ali, tá? Então, a gente tem os ORMs que fazem o trabalho de traduzir, criar uma camada de tradução entre orientação a objeto e tabela, relacionamento, tá? Bom, enfim, feita essa colocação de conceito, vamos então trabalhar aqui na nossa aplicação. A gente criou, eu vou fazer aqui o que a maioria dos júniors fazem, tá? Então não me julguem antes de saber o que eu estou fazendo. Eu vou fazer um CRUD baseado em controller DB context e entidade diretamente, tá? Vou fazer isso e daí disso a gente vai melhorando o código. Então, esse vídeo aqui é para a gente criar esses CRUDs de maneira básica, mas já com algumas pequenas otimizações ali, talvez, ou não. Não, não vai ter otimização ainda não, mas vai ter algumas coisinhas ali para a gente trabalhar, tá? E eu vou ver se vai funcionar da maneira que eu estou pensando aqui, né? Senão a gente já avança para uma situação maior. Então tá, temos contexto, temos entidades. Eu só quero confirmar uma coisa aqui, que é o seguinte. Aqui a gente vai ter um problema, eu acho. Qual que é o problema que a gente vai ter? Não vou falar dele. Vamos lá, não vamos sofrer por antecedência. Vou adicionar aqui um scaffold item. Pegar uma MVC controller. Eu chamei de cliente, né? Clientes controller. Clientes controllers. Vai ser esse. O contexto ele já selecionou. Generate views. Reference. Use layout page. Aqui pode ficar vazio. Esse aqui também não vou deixar sem. Vamos ver se no Rider vai executar isso. Eu não tenho certeza se ele consegue executar isso. Nossa, olha eu falando uma coisa gravíssima agora, né? Se ele falar algumas coisas. Eu não me lembrava, não me recordava disso. Meu microfone tá um pouquinho baixo, pera aí. Tá um pouco aqui, porque às vezes eu falo meio baixo e aí não vai sair. Vamos ver se ele vai conseguir gerar essas controllers assim, porque a última vez que eu tentei usar isso aqui com o Rider não funcionou legal.
Mas eu acho que faltava alguma coisa eu fazer. Beleza, criou então o nosso contexto, não sugere nada. Deixa eu minimizar aqui. Então ele criou uma controller pra gente, MVC. Deixa eu mudar isso aqui, que eu gosto já de utilizar de maneira mais nova. Então ele injeta o dbContext. E aqui, ó, legal que ele já trouxe a implementação assíncrona. Antigamente ele não implementava de maneira assíncrona. Implementava de maneira síncrona. Beleza, ele vai tentar achar os detalhes, vai criar. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos fazer um debug. O nosso cluster está funcionando, tá? Ele inicializa sozinho. Então, o nosso Postgres também está funcionando. Vamos esperar ele abrir aqui uma view. Nem lembro se esse projeto estava rodando, apesar que ele é um Hello World ali, mas... Vamos ver o que vai acontecer. Legal. Ele não criou nenhum comando. Menu, clientes. Vamos ver se vai ser isso. Vamos ver se vai funcionar a nossa aplicação. Aqui aparentemente está tudo ok. Clientes controller. Beleza, ó, ele foi lá no banco. Ó, aqui vocês podem ver, ó, a consulta que ele gerou. Né? Fez um select do cliente. Pronto. Não temos nenhum cliente cadastrado na base. Tudo bem. Vamos lá, vamos tentar cadastrar um aqui. Eu já tenho validação de CPF, né? Lá na entidade. Então, gerador de CPF. Usar um geradorzinho de CPF sem pontuação. É diferente. Criar esse CPF aqui, vamos jogar. 12 do 12 de 1912. Ele também não formatou. Beleza, vamos deixar assim. e-mail@email.com. E telefone, eu vou pegar aqui, sei lá, 62 9 1234 1234. Create. Provavelmente vem uma exception aqui, ó. Sabia. Eita. Até que a exception é pesada. E aí, meu jovem, tu vai me mostrar ou tu não vai me mostrar? Rapaz. Ih, deu um pouquinho lento hoje. Não sei o porquê, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos ver aqui, vamos tentar entender o que aconteceu aqui. Ele não me mostrou direito a exception. Mas vamos lá. Vamos ler a stack aqui. Então, could not create instance of client model bounded complex types must not be abstracted or value types must be parameterless constructor. Requires types, ok. O que aconteceu aqui? Qual foi o problema, tá? A gente criou a entidade com construtor, certo? Mas o que acontece quando o MVC recebe, não o MVC, API também, o .NET, o ASP.NET, recebe uma requisição, um body. Ele vai tentar criar esse objeto com um construtor público vazio. E depois ele vai atribuir nos sets os valores. E aí pode ser que dê outras exceptions, tá? Por isso que a gente teve aquele erro ali. Eu até comentei, né? Vai dar problema aqui, mas não vamos sofrer por antecedentes. Foi exatamente isso. Eu posso criar um construtor vazio para tentar funcionar? Posso. Tá tudo certo.
Mas aí, quando vier para os private sets, ele não vai deixar, ele não vai funcionar, porque o private set é private. Então, ele não vai conseguir acessar esse set para definir os valores ali do objeto. Então, aqui é um padrão que geralmente ninguém começa assim, mas é algo que a gente já pode trazer, que é a adoção de ViewModels. Ou ViewModels ou DTOs. Você pode escolher qual você quer nomear, tá? No meu ponto de vista, são as mesmas coisas. São classes que servem para a gente trafegar objetos ali, mas que não tem exatamente regra de negócio relacionada, tá? E o que que acontece? Por que eu gosto de chamar de ViewModel e não de DTO? Porque o DTO, por exemplo, você pode utilizar na parte de domínio para definir services ali que vão consumir outros serviços fora e tal, e você tem uma classe que está relacionada mais com domínio, com dados. A ViewModel, eu gosto de usar o nome ViewModel porque justamente é um modelo para se utilizar com a View. Então, eu crio uma classe que vai representar a minha tela, vai representar os campos de tela, beleza? Então, vamos fazer esse ajuste. O que que eu costumo fazer? Vamos lá. Eu vou criar aqui ViewModels, vou criar uma classe aqui, uma classe não, um diretório, eu vou chamar de ViewModels. Ou eu posso colocar lá dentro de Models também. Vamos colocar dentro de Models aqui. Aí, eu vou pegar a entidade, eu vou pegar a entidade cliente, que está aqui. Na verdade, eu nem vou pegar a classe cliente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar daqui para baixo. Eu vou criar aqui uma classe chamada cliente cadastro ViewModel. Eu vou colar aqui e vou tirar os private sets daqui, certo? Cadastro cliente cadastro ViewModel. Beleza. Isso já representa ali os nossos campos em tela. Então, eu vou copiar esse cara aqui. Eu vou lá na tela de Create e vou trocar aqui as referências. Então, aqui vai ser models, models.cliente, beleza? Vocês podem ver que ele nem deu erro de referência aqui, porque é a mesma coisa, certo? Aí, o que que a gente vai fazer? Vamos aqui na Controller. Então, no Create, que está aqui, né, bind, eu vou tirar aqui o ID, vou deixar o bind, porque o bind fala para os middlewares quais são os atributos que eles podem mapear, que eles devem mapear, tá? Isso é importante por uma questão de segurança. Então, cliente cadastro ViewModel. Aí, se o model state der ok, eu vou inverter esse cara aqui. Se o model state está inválido, então faz o return da view. Se não, ele vai fazer uma adição do contexto direto. Aqui também está errado. Por quê? O meu contexto, deixa eu até quebrar aqui a linha, vou fazer um Ctrl KD aqui. O meu contexto, ele vai receber um cliente, não um cliente cadastro ViewModel. Então, o que que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou vir aqui, então, var, novo cliente. Ó, o Copilot aqui, vamos ver, new cliente. Vamos ver se o Copilot aqui vai ajudar a gente a preencher. Vai ajudar a gente a preencher. Então, novo cliente. Lembra que eu falei que o novo cliente ele tem ali o notification pattern? Então, o que a gente vai fazer aqui? If novo cliente is valid, então aqui eu vou adicionar. Eu vou abrir aqui, na verdade, uma chave, vou abrir um bloco, colocar isso aqui para cima. Eu vou colocar novo cliente, tá? Vou formatar aqui. Novo cliente, ele vai salvar e vai retornar aqui para o índice, beleza? Caso contrário, o que que a gente vai fazer? Return view com o cliente, tá? É isso que a gente faz. Vamos colocar um breakpoint aqui agora e vamos executar o debug dessa parte.
Isso é porque eu estou gravando e estou executando um monte de ferramenta, mas está meio lento aqui o rolê. Vamos lá. Cliente create. Vamos colocar de novo. Não sei se o Ctrl V não tem. Vamos pegar aqui o CPF que a gente gerou. 2012. Vamos colocar 2012 aqui. E-mail, arroba e-mail. Essa pessoa não tem 18 anos ainda, né? 2012, 2026, 14 anos. Telefone 60 9 1234 1234. Create. Beleza, bateu lá no breakpoint. Ó, aqui ele já deu pepino. Por que que ele está inválido? Vamos ver. Data de nascimento é inválida. 12/12/2012 is not valid for nascimento. Ou seja, não é uma data. Vamos ver o que ele vai retornar na tela? Legal. Já retornou ali uma mensagem de erro. Vamos tentar fazer assim agora. 12/12/12. Create. Ó, ele já deu válido o model, né? Legal. Vamos lá, vamos passar para cá. A gente vai criar um cliente, e aí eu vou dar um F11 aqui, para a gente cair aqui nesse construtor. Na verdade, eu vou colocar aqui um breakpoint. Beleza, então atualizar nome, ele vai lá no atualizar nome, vai pegar o nome, vai colocar em uppercase, vai tirar os espaços, legal, e vai colocar esse contrato. E aí ele atribui para o nome. Aí vai no CPF. No CPF, eu podia ter colocado os pontos ali, a máscara, mas enfim. Então ele vai pegar o CPF, opa, o CPF foi passado fogo. Tá. Por que que ele veio vazio? Nascimento. Nascimento ele pegou certinho, ó, 12/12/2012. E-mail, telefone, tá. Vamos lá. Ele vai criar e vai dar erro. Não tá válido. Por que que não tá válido? Vamos ver. É o notifications. Uma notificação CPF é inválido. E o e-mail é inválido. O e-mail tá como? O e-mail tá inválido. Nem tinha visto. Vamos ver se ele vai mostrar essas mensagens de erro. Não vai. Por que que ele não vai mostrar essas mensagens de erro? Porque o MVC, ele usa o model state. E nós não alteramos o model state. A gente apenas obteve os erros ali, mas nós não adicionamos esses erros no model state. Tá? Então, o que que a gente vai fazer? Primeiro, vamos corrigir ali a questão do CPF. Por que que o CPF veio vazio? Tá, então aqui, qual que é esse pattern aqui? No dígito, character. Se eu tiver se não for dígito, ele remove. É para ser isso? Para ser isso, não, isso aqui tá certo. Então eu vou só tirar isso aqui. Ele vai reclamar porque é uma possibilidade de vir nulo. Se eu colocar um colese, ele vai fazer ali a mesma coisa, mas ele está vindo como nulo. Por que que o CPF normalizado está como nulo? Muito interessante. Faz sentido. Pra mim não está fazendo sentido, mas vamos lá. Vamos cancelar aqui. Vamos primeiro fazer aqui, colocar o model state, então for each novo cliente.notification. Vou chamar de validação.
Model state, add model error, validação key e validação message. Olha que maravilha. Será que ele consegue otimizar isso aqui? Não, ele não consegue otimizar. Vou deixar só com... Deixa sem abrir e fecha chaves. Então aqui ele vai adicionar o model erro. Talvez agora ele mostre para a gente na tela a mensagem de erro de notificação que aconteceu ali. E nós temos outro problema aqui também, tá? Que a gente vai falar. Faz sentido. Por que está vindo vazio? CPF é só número. E aí eu pego o padrão que não é número para fazer replace. Mas por que que ele tá... Enfim, vamos lá. Vamos um ponto de cada vez. Não é válido, então ele vai adicionar para cada notificação F5. Vamos ver o que que aparece aqui. Ó, que legal. O CPF é inválido e o e-mail é inválido. Já apareceu onde estão os campos. Ok. Eu vou colocar esse CPF com pontuação. Deixar assim e o e-mail aqui eu tia.com. Create. Vamos lá. E assim a gente vai desenvolvendo. Se continuar assim, eu vou dar um pause, vou resolver, e aí eu venho com a solução para a gente não ficar muito tempo tentando resolver um problema aqui. E aí também eu já uso aqui o Copilot, ele já me ajuda bastante. CPF, pulei aqui, deixa eu voltar aqui. Ó, tá. Mas não faz sentido. Entendi. Tá, eu coloquei a máscara errada. Tá bom, ok. Para mim que eu tinha que colocar o que eu quero substituir, não o que eu quero manter. Mas ok. Vamos fazer um restart aqui. Deve ter sido isso. Regex replace. Vamos ver. C# regex replace. Só isso. Regex replace. Ó, tá colocando, ele pega o input, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Ele pega o input, aí ele procura tudo que é D+, ou seja, mais de um número para substituir. Isso, e troca por many. Então, basicamente o que eu tinha colocado era para estar certo. O que ele está tentando substituir número, por exemplo. Deixa eu remove mask. String number. Vamos ver. O que ele retorna para gente. Ah, tá. Agora entendi. Tá. Tudo bem. Burrice minha mesmo, gente. Vamos lá. Vida que segue. Acontece. Então aqui, create de novo. Vamos vir aqui. Então, agora ele vai tudo que é... Mas aqui... Tá. Tá bom. Ok. Eu aceito. Beleza. Aí vai atualizar nascimento, e-mail, telefone, ok. Cliente é válido? Ainda está inválido. O que está inválido no cliente? Vamos olhar. Notifications. O CPF é obrigatório. Agora foi estranho esse erro aqui. Será que eu não atribuí o CPF certo? CPF normalizado, tá aqui, CPF normalizado. It's no white space e CPF. CPF normalizado tem CPF. Aí eu estou utilizando is no white space, CPF é obrigatório. Is no white space or is not no? It's not no or white space. Galera.
Olha essa fera aí. Coloquei a validação errada. Vamos ver. Não tem outra validação errada aqui. Is not null. Slower. Ok. Is not null. Era o único que estava errado mesmo. Vou botar aqui. F5. Continue. Ali, viram o problema? Talvez vocês não identificaram, mas a gente acabou de executar o problema. Então, vamos lá. CPF, tá esse breakpoint que eu vou até tirar já. Beleza? É válido? Cliente é válido. Vamos ver os dados do cliente. Então, CPF, e-mail, endereço não tem nenhum, ID é 0. Tá como válido. A data de nascimento 12/12/2012. O nome, eu não nasci em 2012, tá, gente? O nome, com essa lata aqui judiada, eu não nasci em 2012 mesmo. Ó, o telefone veio vazio, então o telefone também teve o mesmo problema da máscara. Então, vamos voltar aqui, atualizar telefone. Coloquei a mesma coisa aqui, então, ó, seguir de novo. Com certeza eu não nasci em 2012. Tá rindo por quê, mulher? Não é pra rir, não. É. Fazem, gente, é legal. A mulher zoa a sua cara com as suas palavras. Transforma qualquer defesa em humilhação. Vamos lá, vamos continuar aqui, que o foco é código, não é piada. Vamos lá. Então, novo cliente, vamos ver. Então, o telefone tá aqui, meu nome, data de nascimento, endereço não tem e-mail, beleza. Então, aparentemente está tudo certo com a nossa entidade. Vamos adicionar no contexto. O que que o Context ADD faz, tá? Falando de Entity Framework. O Entity Framework ele trabalha com transações também. Quando a gente não explicita uma transação, na hora que a gente chama o Save Changes, ele abre uma transação do banco, tenta realizar todas as operações e fechar a transação. Se a gente quiser mudar esse comportamento, a gente consegue, tem N maneiras de fazer isso, mas aqui ele só está falando, olha, esse cara vai ser adicionado no banco, então você já pode observar ele. Existe um padrão chamado Unity of Work, que se tornou muito comum. Dá para se utilizar. Depois que eu aprendi algumas coisas, eu não gosto muito do Unity of Work, porque dependendo de como é implementado, dependendo de quem implementa, não fica muito boa a questão do gerenciamento de transação. Por quê? O próprio DB Context já é um Unity of Work. Se você pesquisar, dar uma lida aprofundada, ele é um Unity of Work. Então, tudo que você adicionar ali, eu quero ADD, eu quero update, eu quero delete, não sei o que fizer, ele está executando em memória. Agora, na hora que a gente chama o Save Changes, vamos ver se vai funcionar. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que já funcionou e ele passou direto, na real. Não, tá lá. Então, opa, deu uma travada aqui. Ah, não, travou não. Então aqui, ó, o que que ele fez? Ele foi lá no banco, ele preparou um comando, tá? Ele colocou os parâmetros ali, e ele até colocou aqui, ó, dbTypeDate, colocou os parâmetros, colocou ali até um timeout para o comando, opa, e ele fez insert into client, CPF, e-mail, nascimento, nome completo, telefone, values, e os parâmetros que a gente passou, retorna o ID. Por que retornar o ID? Vamos abrir o cliente aqui? O ID do nosso cliente é 1. Entendeu por que o Entity Framework é o Entity Framework? Então, tudo que você manipular com ele, ele já observa e ele faz algumas mágicas ali por baixo dos panos, tá? E a gente termina, então, vou dar um F5 aqui para ele finalizar o método. E ele volta para o índice selecionando o nosso cliente, tá? A gente está em 35 minutos. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pausar agora, eu vou implementar todos os outros métodos e a gente volta e eu explico com o máximo de detalhe que eu conseguir lembrar para fazer, para não ficar um vídeo tão longo, tá? Eu vou pausar aqui exatamente não, né? 35 e 35 minutos. Já volto.
Na verdade, eu lembrei de mais uma coisa que a gente não fez, tá? E eu passei batido aqui em vez de mandar direto. Como vocês podem ver, a gente conseguiu informar dados ali inválidos na nossa ViewModel, tá? No .NET a gente tem as classes que a gente chama de Data Annotations. Na verdade, esse é o namespace. E a gente tem inúmeras anotações ali que a gente coloca nos atributos para que o próprio .NET, o próprio ASP.NET ali, o próprio middleware, execute essas validações, tá? Então, como que isso funciona? Então, eu vou vir aqui, ó, vou colocar aqui o nome é required, System Component Model Data Annotations, tá? O nome é obrigatório e ele tem ali, é bom que agora o Copilot te ajuda. Ele tem um tamanho ali de 3 e 100 e ele vai falar o nome completo deve conter entre 3 e 100 caracteres, beleza. CPF, mesma coisa. Vamos ver se ele vai criar aqui, data type, não é, vou colocar string length. String length 11, o CPF deve conter exatamente 11 caracteres. Sem máscara, a gente pode colocar assim. Posso deixar o cadastro com máscara? Posso, mas vou deixar sem por enquanto. Data de nascimento também required. Ela vai ser... Não é uma string length. Aqui é data type, date. Data de nascimento deve ser uma data válida, tá? Aqui também required. Opa. Required. E aqui é email address. E por último, required. E aqui eu vou colocar só phone. Esse phone aqui. Deixa eu dar uma olhadinha nesse phone aqui. Depois eu dou uma olhadinha, mas acho que a gente precisa criar um customizado, tá? Vou colocar só um string length mesmo. E aqui ela não, é de 15 caracteres na base, né? Vou colocar só 15 aqui. Na verdade é 11, né? O DDD, a área, não, o DDD do Brasil. A gente não sei o que a gente pensa na internacionalização, mas vamos pensar, DDD do Brasil. Eu tenho 9 números, então são 11. A mesma coisa do CPF. E aqui ele não colocou o tamanho mínimo também. Eu vou pedir para ele recriar a mensagem. Perfeito. Agora a gente faz um F5. Vamos testar de novo esse CRUD aqui agora com os Data Annotations. Por que eu estou fazendo isso aqui primeiro, tá? Porque daí eu vou pedir para o Copilot alterar o edit para seguir o mesmo padrão. E aí depois a gente vai fazer algumas outras coisas. Então vamos lá, create. Como não tem unique ali mesmo no banco, e ó, até outro problema. Vou usar o mesmo nome, mesmo CPF. Ó, você pode ver, o campo já se tornou com máscara. Tá? e-mail@email.com, telefone, vou copiar o mesmo, coloca o telefone, coloca 60, eu acho que eu vou colocar acabando mesmo no 912341234. Create, vamos ver? Acho que deu pepino. Não tem breakpoint aqui. Orando muito, cadastrou. Tá lá. Ele fez o insert de novo. E aí, a gente já gerou um problema. Pessoa com o mesmo nome, mesmo CPF, mesmo data de nascimento, mesmo e-mail, mesmo telefone. Aí eu pergunto, o seu sistema vai deixar isso acontecer? Aí é uma regra de negócio do sistema. No meu sistema eu não quero que isso aconteça, então isso aqui já era um problema. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma validação de CPF. Meu CPF tem que ser unique no banco. Eu não posso permitir que tenha mais de um CPF.
Data de nascimento, não tem o porquê, né? A gente validar a questão da unicidade dela. Mas e-mail tem. Eu não vou ter duas pessoas com o mesmo e-mail. A gente não consegue nem cadastrar dois e-mails iguais nos sistemas. Telefone, também a gente até poderia considerar pessoas diferentes tendo no mesmo telefone, mesmo DDD e tudo mais. Poderíamos considerar, tá? Mas, por enquanto, deixamos assim. Então, a gente colocou... Eu não... Ah, eu fiquei de fazer a validação aqui, peraí. O CPF não vai adiantar eu colocar, mas a data 01/01/0001. E-mail, arroba e-mail, telefone 234, CPF 1234. Ele já bateu, beleza. Então aqui tem que ter 11 e aqui tem que ter 11 também. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Vamos ver. Create. Agora tá, ó, agora já bateu na data. CPF é inválido, data de nascimento deve ser maior ou igual a 150 anos. Ou seja, ele bateu lá nas validações do domínio. Passou ainda, passou os dados ainda para a parte de domínio. Eu geralmente não gosto de chegar lá. Eu não gosto, não é que eu não gosto. O que acontece, né? A gente tem inúmeras camadas no sistema. Então, a gente tem o Fail Fast Validation, que ela tem que falhar o mais rápido possível. Para quê? Para consumir menos recursos. Então, essas validações a gente pode colocar a nível de view model e não a nível de domínio, tá? Mas por que que tem as validações de domínio? Para que nenhum serviço diferente altere o valor da minha entidade, que já passou por uma validação, e deixe ela num estado inválido, tá? Num estado inválido. Eu falei estado. Num estado inválido, beleza? Então, assim, eu vou parar por aqui, eu vou melhorar tudo isso aqui, vou trazer a parte de paginação também e vou trazer, só a parte de paginação. A parte do formulário eu vou deixar para falar em outro vídeo, beleza? Muito obrigado por ter assistido e nos vemos logo logo.